dando direitinho? Tá dando de ver o slide? Uhum. Lindos slides, Rose. Oi? Lindos slides. Obrigada. Eu fiz assim, para compartilhar um pouco, né, do que eu sei com vocês. Qualquer dúvida que eu consiga tirar, né, pelo que eu li no livro, vocês podem perguntar, que eu vou estar respondendo. O que eu não souber, eu fico devendo. Mas hoje eu vou falar sobre hemofilias, que são afecções do sangue, né? Especificamente são distúrbios da coagulação. E esses distúrbios a gente chama de coagulopatias, certo? Existem as coagulopatias de origem hereditária e de origem adquirida. As hemofilias, elas se enquadram nas de origem hereditária. Então, aqui a gente tem um conceito de hemofilia, e nada mais é do que um distúrbio na hemostasia secundária, genético e hereditário, de caráter recessivo, associado ao cromossomo X. E ela é caracterizada pela deficiência ou a disfunção dos fatores de coagulação, certo? Alguns fatores. E nós vamos ver mais adiante quais são esses fatores. Então, eu coloquei esse quadro aqui para a gente entender essa questão dela ser hereditária, né? No caso, ela é genética porque ela é um problema num cromossomo, né, que é o cromossomo X, e um gene desse cromossomo ele vai ter um defeito, né? Um defeito genético, e esse defeito ele vai ser herdado dos pais para os filhos. Nesse quadro aqui, a gente tem o bonequinho cinza, né? Que ele está representando o homem e a mulher normal, o bonequinho vermelho e a bonequinha vermelha, que estão representando o homem e a mulher com a doença. Como eu disse que essa doença está ligada ao cromossomo X, o homem que herdar esse cromossomo X, ele já vai desenvolver a doença, como está mostrando aqui no bonequinho vermelho. Já que o homem só tem um X e um Y, ele, ao que ele herda esse X defeituoso, ele já desenvolve a doença. Já a mulher, ela precisa herdar o X defeituoso, tanto do pai como da mãe. Ela precisa herdar os dois X defeituoso para que ela desenvolva a doença. Caso ela herde apenas um X defeituoso, ela vai ser portadora, certo? Ela não chega a desenvolver a doença, ela só chega a ser portadora. Então, como o homem ele só precisa desse X para desenvolver a doença, essa infecção ela vai ser mais comum nos homens, né? Vai haver mais homens que vão padecer de hemofilia. Existe uma pequena porcentagem dessas pessoas que têm hemofilia que elas não têm histórico na família, nem o pai nem a mãe são portadores da doença e não tem a doença, não tem nenhum histórico, e esses casos eles são isolados, certo? São uma pequena porcentagem, mas existe. A maioria é hereditária. E aí eu falei que as hemofilias elas são problemas na hemostasia, né? Mas o que seria hemostasia? A hemostasia nada mais é do que o equilíbrio, né? Ela tem a função de manter o equilíbrio do sangue, para que o sangue ele permaneça dentro do vaso e para que o sangue ele tenha uma viscosidade que faça com que ele circule livremente dentro dos vasos. Quando acontece alguma lesão nesse vaso, a hemostasia ela vai ser responsável de devolver o equilíbrio desse vaso. E aí ela é classificada em hemostasia primária e hemostasia secundária. A hemostasia primária ela é composta pelo tampão plaquetário, certo? Que é a primeira ação que vai acontecer quando tem alguma lesão nesse vaso. O que vai acontecer? As plaquetas elas vão migrar para essa lesão e elas vão formar o tampão plaquetário para estancar esse sangramento. Só que esse tampão plaquetário, ele é muito debilitado, ele é muito sensível, ele é muito fino. Então, precisa também da hemostasia secundária. A hemostasia secundária, ela vai reforçar esse tampão plaquetário da hemostasia primária. E ela vai estar composta
pelos Rose, fatores... Oi. Rose, só uma coisinha, hein? Você Rose, só poderia o colocar a seguinte, moda eu acho que não tá passando os 80? slides. Aham. Tá em qual? Ficou no Tá terceiro na aí, na introdução. Tenta introdução. ampliar eles para apresentação total e ir passando. Porque para mim também ficou parado na terceira. Eu Tenta ampliei. voltar e Nesse? Tá ampliado na parte da hemostasia? Ele tá para mim congelado tá no da mesmo. introdução ainda. Tenta fechar não, minimizar e ampliar ele. E agora clique em apresentação para ele apresentar o slide. Vocês conseguem ver? No canto inferior direito, próximo do negócio do zoom ali, que tem 100%, tem o ícone para apresentação. Eu já ampliei ele. Ué, para mim não tá aparecendo ampliado, ainda tá naquele formato diferente do PowerPoint, sabe? Deixa eu fechar aqui. Rose, apareceu que você saiu aqui. Ela falou para eu fechar e abrir de novo. Uhum. Sim, isso. Agora tenta colocar para apresentar novamente. Vou abrir aqui de novo e vou colocar para apresentar novamente. Às vezes é só a configuração da tela mesmo que tá reproduzindo e aí não tá aparecendo você passando os slides e ficou travado em uma só. Quando você começou a apresentar, ficou travado nessa tela. Conforme as imagens. Tá bem pesado, tá travando aqui a conexão. Rose, quer que eu projete para você? Será que é porque tá no PowerPoint mesmo? Pode ser. Eu vou projetar para você, tá, Rose? Eu acho que todos já entraram já. Tá Eu vou bom, projetar para você. obrigada. Isso, agora tá aparecendo a sua tela. Aí, agora foi. Pode passar. Pode passar esse até aí. Tava isso. Pronto, agora tá tudo Obrigada. certinho, né? Uhum. Então, eu estava falando que é da hemostasia primária e secundária, e na secundária quem vai participar vão ser os fatores da coagulação, né? Que eles vão fazer com o intuito deles nada mais é do que transformar o fibrinogênio em fibrina. Essa fibrina ela vai formar uma rede, essa rede vai abraçar o tampão plaquetário e vai fazer com que esse coágulo ele seja mais forte, né? E estabilize mais o equilíbrio novamente dessa lesão. E o vaso volte ao normal. As hemofilias, elas são defeito justamente nessa hemostasia secundária, nesses fatores da coagulação, certo? Então, pode passar, Angels. Aqui a gente tem a famosa cascata da coagulação, né, cheia de números, mas nada mais são do que enzimas, né? São enzimas que, quando tem um corte no vaso, elas são ativadas, e elas são ativadas em forma de cascata, uma vai ativando a outra, para, no final, o fibrinogênio se transformar em fibrina. Então, essa cascata da coagulação, ela se divide em intrínseca e extrínseca. A intrínseca e a extrínseca, elas são formadas por diferentes fatores, e elas duas vão se unir numa terceira via, que é a via comum, que no final da via comum vai ter a formação da fibrina. Na via intrínseca, temos dois fatores importantes quando se fala de hemofilia, que são o fator 8 e o fator 9. Quando existe um defeito no cromossomo, no cromossomo X, na parte do gene do fator 8, ele vai impedir que a proteína fator 8 seja fabricada.
Então, essa hemofilia, ela vai ser do tipo A. Já quando o gene problemático é o gene que vai participar na fabricação da proteína do fator 9, essa hemofilia ela vai ser classificada como tipo B. Vou passar. Então, aqui a gente tem o vaso sanguíneo, né, de forma esquemática. E aí, dentro do vaso, tem as células, as hemácias, representada por essas bolinhas vermelhas, as plaquetas, representadas pela estrutura amarela, e essas estruturas azuis seriam os fatores. Então, os fatores, eles estão ali, dentro do vaso, eles são liberados normalmente principalmente o fator 8, ele é liberado pelas células endoteliais, que quando elas são lesionadas, eles já são ativados. E outros fatores, eles já estão ali circulando. E quando ocorre a lesão, eles são ativados, transformam o fibrinogênio em fibrina, essa fibrina migra para abraçar o tampão plaquetário e reforça, né, para que não ocorra um ressangramento, uma hemorragia. Pode passar. Então, quando tem algum problema nesses fatores, o que vai acontecer? O sangue ele não vai coagular da forma correta, e essa pessoa ela pode sangrar. Isso vai depender muito de uma classificação das hemofilias, que ela vai de leve a grave. Essa pessoa que tem esse defeito, ou ela não vai fabricar esse fator, ou ela vai fabricar muito pouco. E dependendo dessa quantidade, vai ser a classificação dessa hemofilia. Se essa pessoa ela consegue fabricar de 5 a 40% dos níveis normais desse fator de coagulação, essa hemofilia vai ser leve. Se ela fabrica de 1 a 5% apenas, essa hemofilia ela já vai ser moderada. Mas se essa pessoa não chega nem a 1% de fabricar esses fatores, essa hemofilia ela já vai ser classificada como grave. Pode passar. Em relação à epidemiologia, a mais comum seria a hemofilia A. Né? Ela afeta 1 a cada 10 mil pessoas. E a hemofilia B, ela afeta 1 a cada 50 mil pessoas, em média, né? Mais ou menos. Isso vai depender muito da bibliografia que você utiliza, né? Então, em média, seria essa. 85% dos casos é de hemofilia A e 15% é de hemofilia B. Na maioria delas, o sexo afetado são homens, né? Pelo motivo hereditário que eu expliquei. No mundo, existem 350 mil casos. 70% é a origem genética e histórico familiar, e 30% é aquela forma isolada que eu falei, que nem o pai nem a mãe tem e a pessoa desenvolveu a doença. No Brasil, até 2020, já tinham 10.985 pacientes com hemofilia A, que é a mais comum, e 2.165 pacientes com hemofilia B. E aí, aquela patogênese básica da hemofilia, que é bem simples de entender, né? Aí a gente tem o cromossomo X. Lá no finalzinho do braço longo desse cromossoma é onde vai estar o gene que vai ser afetado. Que no caso que eu já falei, se for o gene que fabrica o fator 8, vai ser hemofilia A, e se for o gene que fabrica o fator 9, vai ser a hemofilia B. Isso, hemofilia B. Pode passar, Gelson. Então, como o que vai estar alterado vai ser a coagulação sanguínea, as manifestações elas vão estar ligadas a isso, né? A pessoa ela vai apresentar hemorragias que são embaixo da pele, não são de origem externa, porque o que vai estar afetado vai ser justamente a via intrínseca da cascata de coagulação. Então, essas pessoas elas vão sangrar somente por via externa quando tiver quando ela for submetida, por exemplo, a uma cirurgia ou alguma incisão, como, por exemplo, os latentes. Como é que a pessoa sabe que um bebê tem hemofilia?
Esse lactente, ele é submetido a uma cirurgia, como, por exemplo, a cirurgia de circuncisão, e aí, normalmente, para de sangrar rápido, mas quando tem hemofilia, quando tem um distúrbio, ele sangra sem parar, só com essa cirurgia da circuncisão. Já a pessoa, a criança, quando ela vai crescendo e ela não apresentou nenhuma manifestação clínica da hemofilia até aí, ela pode começar a engatinhar e esse contato com o solo, ela pode gerar a hemartrose, que é a hemorragia nas articulações e os hematomas nos tecidos moles, né, devido ao contato forte com o chão. E isso era muito comum antigamente, né? Hoje em dia, a hemofilia ela é diagnosticada mais rapidamente, é mais fácil o diagnóstico. A pessoa, se for feito o diagnóstico e o tratamento adequado, ela vai desenvolver poucas crises de hemorragia durante a vida, ela vai ter uma vida praticamente normal, se ela tiver um acompanhamento correto. E aí, quando a pessoa está na vida adulta, que ela pode chegar a desenvolver essas hemartroses, né? Que são sangramentos que são recidivantes e dolorosos, e com o tempo, esses sangramentos contínuos, eles podem chegar até causar uma deformidade da articulação. É uma deformidade que ela aparece de forma progressiva, né? A pessoa vai tendo vai ocorrendo essas hemorragias nas articulações, e com o tempo ela vai desenvolvendo essas deformidades. E essas deformidades podem até mesmo chegar a uma invalidez. Pode também acontecer de ter a pessoa vai fazer uma extração dentária e sangra por muitas horas, pode aparecer uma hematúria também, né, que é um sangramento na urina, o sangramento gastrointestinal espontâneo, porque pode acontecer também o sangramento espontâneo de mucosas, hemorragia cirúrgica, né, ou após algum traumatismo. E os pseudotumores hemofílicos, que é quando o sangue ele não chega a extravasar, mas ele fica embaixo da mucosa, e aí vai formando como se fosse um quiche com a hemorragia, né, com sangue dentro. E aí são considerados como falsos tumores hemofílicos, característico do hemofílico. Então, as manifestações clínicas, elas vão depender muito da gravidade da doença. Se a hemofilia ela é grave, pode acontecer episódios de sangramento espontâneos nas articulações, nos músculos, nos órgãos internos, desde o início da vida. Inclusive, pode chegar às deformidades articulares e invalidez. E isso se não for prevenida e tratada, né? Se não for feito o diagnóstico correto desde cedo. Já se a hemofilia for moderada, essas hemorragias elas vão acontecer só se tiver algum traumatismo ou um episódio ocasional de sangramento espontâneo. Mas se ela for leve, vai ser somente se for um traumatismo bem significativo ou uma cirurgia. Aí aqui tem o paciente com hemofilia A, que ele está apresentando a hemartrose, né? Nessa primeira figura da esquerda, pode notar o joelho dele inchado em cima da patela, bem inchado, e o músculo que tem ao redor ele está bem atrofiado também. E do lado direito já dá para notar as deformidades, né? As deformidades ósseas no pé, no joelho, e essas deformidades elas já geram uma invalidez bastante acentuada. Isso em casos de hemofilia grave. Aqui nessas outras manifestações é um paciente de 15 anos, do sexo masculino, que ele apresenta um hematoma na região pélvica, certo? Nos glúteos, que inclusive se vê bem na ressonância magnética, né? Aí, onde mostra a seta amarela, a formação de um coágulo espontâneo bem grande, comparando com o glúteo direito.
E do lado direito, essa radiografia dá para ver que tem um estreitamento da articulação, né, do joelho. Tanta hemorragia consecutiva que teve aí que vai criando a fibrose e vai diminuindo a articulação. E é justamente esse tecido que cria, com o tempo, de tanta pessoa ter hemorragias consecutivas, que vai dificultando a mobilidade dessa pessoa, né? Que vai causando a invalidez com o tempo, se não tratar. O diagnóstico ele é feito através da história familiar, né? Já que é hereditário. Vai ser feito também através dos sinais e sintomas que o paciente apresentar, os achados laboratoriais que vão ser decisivos no diagnóstico, e é possível também fazer o diagnóstico pré-natal, né, através de sondas de DNA na mãe portadora e também no feto, através da biópsia coriônica entre a 8ª e a 10ª semana de gestação, e também pode ser medido os níveis, né, dos fatores que são afetados, né? Dependendo se for o fator 8 ou o fator 9, pode ser medido no sangue fetal. Eles retiram o sangue da veia umbilical e aí eles fazem a medição para ver se a quantidade está normal ou não. Isso é feito entre a 16ª e a 20ª semana de gestação. Aí aqui tem os achados laboratoriais, que têm bastante significância clínica, e são os mais importantes, né, que devem ser pedidos para o diagnóstico das hemofilias. E aí a gente tem o tempo de tromboplastina parcial ativada, que é o TTPA, que ele mede justamente o tempo de coagulação da via intrínseca, que é onde os fatores estão afetados, né, que é o fator 8 e o fator 9, que fazem parte da via intrínseca. Então, esse vai ser um dos principais exames a serem pedidos, né, o TTPA. Ele vai aparecer anormal tanto na hemofilia A como na hemofilia B. Vai aparecer prolongado. Por quê? Porque esse sangue ele vai demorar para coagular, porque ele vai ter pouco ou nenhum fator de coagulação. Já para a gente especificar se é a hemofilia A ou a hemofilia B, tem que pedir a dosagem coagulométrica do fator, né? Se for da hemofilia A, vai aparecer o fator 8 baixo. Se for hemofilia B, vai aparecer o fator 9 baixo. Já o PFA, que mede a função plaquetária, e o tempo de protrombina, que mede a via extrínseca da coagulação, eles vão aparecer normais. O tratamento ele é feito através de uma equipe multidisciplinar, que ela é especializada em pacientes hemofílicos, né? E vai depender muito da gravidade da doença, né? Da classificação, se é leve, moderado ou grave. Vai depender se essa pessoa está tendo uma hemorragia espontânea, de como está sendo esse quadro hemorrágico dessa pessoa. Mas, resumindo, é a infusão dos fatores afetados. Se for fator 8, infunde o fator 8 no paciente. Se for fator 9, infunde o fator 9 no paciente. Isso é feito normalmente por transfusão, né? E existe uma fórmula que calcula doses de fator que vai ser infundida no paciente. E eu peguei essa fórmula do manual do residente de hematologia e hemoterapia da Sociedade Espanhola, que diz que a gente tem que multiplicar o peso do paciente pela porcentagem desejada e o nível basal do fator afetado, né? E aí existe uma pequena diferença entre o fator 8 e o fator 9, que vai ser de 0,5. E também existe o tratamento com o fator 8 ou 9 recombinante, que eles extraem do plasma só o fator afetado e eles fazem uma purificação desse fator. Isso tem o seu lado bom, porque vai diminuir o risco de transmissão viral, né, que existe nas transfusões. Tem também a desmopressina, que é um medicamento que ele faz com que as células endoteliais elas liberem bastante fator 8. E aí vai aumentar a quantidade de fator 8 no plasma desse paciente.
Já o tratamento das hemartroses e dos hematomas, ele vai ser baseado em repouso da parte afetada, né? E a prevenção de novos traumatismos. A pessoa vai ter que ter mais cuidado. O tratamento profilático, ele vai ser baseado no cuidado que essa pessoa tem que ter, né? Para não ter traumas recorrentes. Existe também um concentrado de fator 8 ou fator 9, que é de uso domiciliar, que a qualquer resquício de alguma hemorragia, a pessoa pode fazer uso em casa mesmo desse concentrado. Essa pessoa também ela tem que fazer um tratamento dentário conservador regularmente para não ter nenhum problema de sangramento gengival. E as crianças elas têm que ter um auxílio psicossocial, porque ela pode ter um crescimento quase normal, mas ela vai ter que ter cuidado com prática de alguns esportes que exigem um contato muito forte, dependendo da gravidade da hemofilia dessa criança. E, enfim, o tratamento gênico, que ele ainda está em estudo, e ele é feito à base de genes virais e não virais. Eles pegam um gene, né, sem defeito, de origem viral ou não viral, e injeta no paciente. Por quê? Porque todos esses outros tratamentos que são usados, que eu falei, eles têm uma vida média muito curta. E o paciente tem que estar sempre transfundindo. Já esses estudos com o tratamento gênico, eles já fizeram algumas pesquisas que mostraram, né, que eles injetaram o fator 9 em alguns pacientes e ele teve duração de até 2 anos. Então, eles são bem promissores, esses estudos, em relação à duração do tratamento, né? Justamente por quê? Porque com o tempo, quando vai transfundindo, pode passar. Com o tempo, quando vai transfundindo, muito fator 8 na pessoa que tem, principalmente nas pessoas que têm hemofilia grave, essas pessoas elas acabam criando anticorpos contra esse fator. E aí o tratamento acaba sendo uma complicação da doença. E aí também são utilizados inibidores, né? Eles inibem esses anticorpos que as pessoas criam contra o fator do tratamento. E isso ocorre em 30 a 40% dos pacientes que têm hemofilia grave. Eles são tratados à base de imunossupressão. Aí eu trouxe aqui uma curiosidade das hemofilias que aconteceu no ano de 1980, mais ou menos, né, onde nessa época, durante as transfusões, não existia um cuidado que existe hoje, né, não tinha muita disponibilidade de exames do sangue dos doadores. Então, o que aconteceu? 50% dos hemofílicos que eram tratados nessa época, eles acabaram adquirindo HIV e hepatite. E isso fez com que aumentasse o índice de mortalidade pela doença na época, né? Hoje em dia, graças a Deus, existem vários exames, né, que testam para ver se o sangue está contaminado, se tem risco para o paciente ou não. E essas são as referências. Aqui tá, eu fiz uma homenagem ao dia 17 de abril, que foi domingo, né, Dia Mundial da Hemofilia. E deixar aqui que o diagnóstico e o tratamento precoce pode evitar essas situações de risco. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora. Obrigada, Liliana. Foi muito completo mesmo, Rose. Na real, eu gostei bastante. Resumiu tudo, né? Um pouco da parte da fisiopato e também com o tratamento para entender melhor, né? Vai assim, combinando tudo. Gostei bastante. Parabéns. Obrigada, Vero.
Rose, depois você manda os slides pra gente colocar no arquivo lá Sim, do mando Drive? sim. Tá, Mando obrigada. sim. Gente, fique só um pouquinho aí que eu vou disponibilizar a lista de presença ainda, tá? Beleza. Parabéns, Rose.